Fala pessoal, beleza? Nessa aula então a gente vai dar continuidade aos materiais do V-Ray. A gente vai ver 4 materiais. Não são tão utilizados assim, né? Esses 4 a gente já vai meio que filtrando um pouquinho, porque os materiais que são mais utilizados mesmo a gente já viu. Mas mesmo assim são materiais interessantes da gente conhecer, porque pode haver situações mais específicas onde a gente possa até utilizar esses materiais. O primeiro deles é o Hair MTL, que é um material do V-Ray para fazer aplicação de materiais em cabelos, né? Então aqui eu fiz uma esfera, eu ainda não falei sobre o V-Ray Fur, mas em breve a gente já vai ver as propriedades dele, ver como é que ele funciona. Eu fiz um negócio bem simplesinho aqui só para poder demonstrar o material. No caso assim dessa parte do V-Ray Fur, né, que eu coloquei aqui como se fosse um cabelo, a gente vai utilizar ele mesmo para a criação de tapetes, né? E aí eu vou passar algumas coisas a partir disso, né? Pensando em tapetes e não em cabelos. Mas aqui no caso, criei uma coisa como se fosse um cabelo para que a gente possa visualizar um pouquinho melhor o material também. É mais assim para efeito de conhecimento. A gente nem vai trabalhar muito as propriedades do material, né? Ele tem padrões já prontos, assim como outros materiais que a gente já viu. E a gente vai utilizar esses padrões para visualizar. E só para ter uma ideia do que faz, né? Até mesmo para tapetes, eu não costumo utilizar esse material, né? Eu faço testes com textura, trabalhando outro tipo de material, né? Mas vamos lá. Então, eu vou dar um render aqui para a gente ver o que é essa nossa cena. É só um hair, não vou entrar em detalhes sobre isso agora, cobrindo uma esfera. Basicamente é isso daí. E aí a gente vai ver o material, como que vai funcionar. Então vou selecionar aqui o meu hair, vou abrir o editor de materiais, pegar um novo slot, V-Ray MTL, V-Ray Hair MTL. Ok, vou aplicar. Aplicando ele direto, a gente vai ter o Preset Custom, onde a gente que vai definir as propriedades do material. Então a gente tem o multiplier, né, o overall, o multiplier total dele. A gente tem a opacidade do cabelo. A gente tem o diffuse, que é a cor, né? A gente pode escolher a cor do nosso cabelo e o quanto ela vai influenciar. E aí a gente vai trabalhar com dois especulares, né? O primário e o secundário, que aí a gente vai fazer uma mudança, né? Nesses especulares que tem, a gente vai trabalhando. Então a gente tem o cinza e o mais escuro. E a transmissão, que é essa parte dessa coloração mais um pouquinho puxada para o marrom que a gente tem. Então isso daqui seria o custom. E aí a gente pode trabalhar, por exemplo, se eu quiser o cabelo azul. Então a cor do cabelo vocês vão definir pelo diffuse. Como sempre, né? Tudo está relacionado ao diffuse. E a gente pode colocar mapas também, né? Se for o caso aqui, pelo diffuse. Depois os especulares. A gente tem a cor do especular, o quanto, né, que ele influencia. Por exemplo, 0,8. Vou mudar algumas coisas para a gente ver. Cores aqui. Observe que vai ter uma alteração aqui no nosso slot, né? O glossiness dele. Tá, por enquanto isso. Vamos ver se já... A gente vai ter uma mistura de colorações agora, né? Do diffuse com o especular. Então observa como é que fica, né? A gente tem essas nuances do verde junto, ó. Aí ele mostra bem aonde que está esse primary specular.
O segundo, a mesma coisa. Aqui a gente pode tanto travar o segundo especular com a transmissão, e aí a gente vai trabalhar aqui, né, o amount, ou a gente pode tirar e aí trabalhar o amount dele, o quanto ele vai influenciar. Vou deixar travado mesmo e vou só mudar a cor para ver, né, o que a gente consegue de resultado. Observa que ele meio que mudou, né, o secundário especular mudou a coloração de tudo. Ele fez uma mistura e aí, só que eu mudei no lugar errado. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tirar o... Eu tenho que tirar, tá? Senão ele fica só na transmissão aqui. Vamos ver no secondary. Ele vai influenciar bastante na coloração geral, como a gente pode ver aqui, né? Ele vai dar uma misturada nessa cor com o que a gente tem. Então, ele vai acabar puxando bastante para essa tonalidade. Então, tem que tomar um certo cuidado, né? No caso, para não colocar cor aqui, né? A gente trabalhar do preto para o branco, alguma coisa do tipo, ó, só para ter uma influência dele. Né? Escalas de cinza. Senão a gente acaba mudando a cor do diffuse. Vamos ver se a gente consegue ver isso. Então o azul, o cinza mais escuro e o cinza mais claro. Se eu mudar o do primary de novo, ó, vamos deixar assim. Então a gente vai ter o azul, o verde e o cinza. O Primary Specular vocês podem mudar a cor, não tem problema nenhum. Ele não vai mudar a cor geral de tudo, né? Agora no Secondary ele já mistura tudo. Então a gente consegue ver agora melhor as três cores, né? Esse daqui está influenciando, mas nem tanto. E a transmissão, que é a cor que a gente tem aqui, eu acho que a gente nem vai conseguir visualizar ela. Mas basicamente é isso, né? Ou a gente usa o secondary, ou a gente trava ele com a transmissão e controla aqui pela transmissão. Um dos dois. Não sou especialista nesse material, muito difícil utilizar, mas é legal para ver assim que a gente pode fazer nuances, né? Quando eu for trabalhar um tapete, eu vou com certeza, né, fazer um exemplo pra gente nessa parte aqui para poder ver como fica com esse material. Então isso seria o custom, né, onde a gente que vai trabalhar as cores. Depois a gente tem alguns tipos aqui já, white mated. Então observa, né, branco, diffuse preto, cinza, cinza, cinza. E aí a gente vai ter os diferentes acabamentos já prontos aqui para cabelo, né? Aí é a mesma questão que eu falei daquele outro material que a gente usava os presets, né? A gente pega, por exemplo, gostei desse tipo, né? Ele começa escuro, clareia, dá escurecida e tal. A única diferença é que a minha cor seria X, né? Então, eu uso esse daqui para criar o meu material e depois eu trabalhando a cor dele. Aqui shine, né? Já teria um pouco mais de brilho. Ele manteve as mesmas cores, né? White ainda. Só que aí a gente já observa um certo brilho maior no cabelo, né? Claro que aqui não tá aquela beleza o material, né? Mas por causa de iluminação, esse tipo de coisa, né? Mas a gente observa os brilhos, tal, esse tipo de coisa. Mas parece até uma pessoa mesmo de costas, né? Eu dei uma curvadinha nos cabelos aqui de cima. Então já ajuda um pouquinho nisso, a esse visual, né? E assim por diante, a gente tem blonde, né, para loiro, a gente tem vários tipos aqui, né? É questão de curiosidade mesmo, vocês podem mexer nos padrões aqui para ver o que cada um deles faz, né? Basicamente vai mudando cor, os brilhos, tal, não tem mais do que isso, né? É o black, né? Que seria o cabelo preto. Então é um material assim que
vai ser mais difícil a gente utilizar, né? A gente vai fazer testes com ele na parte de tapete, mas geralmente eu acabo utilizando outras ferramentas mesmo para colocar esses materiais. Mas já dá para ter uma ideia já do que esse material faz. Então, joia. Vamos passar para o próximo. Nosso Very Light MTL vai ser um material onde a gente vai fazer com que um material emita luz. Basicamente é isso. Deixa eu esconder as luzes para não atrapalhar. Então a gente vai emitir luz com o material. Então no caso aqui dessa cena a gente está com tudo branco, né? Eu diminuí um pouco a intensidade das luzes que a gente tinha com relação às outras cenas, né, de teste, para que a gente possa visualizar um pouco melhor esse material. Então eu vou aplicar esse material nessa esfera. Eu vou até rodar um pouquinho aqui, para a gente ver meio de cima. Deixa eu ver se assim... Desse jeito aqui tá bom. E aí a gente vai trabalhar esse Light MTL. No meio de cima assim fica um pouquinho melhor para visualizar isso daí. Ok. Então eu vou pegar essa esfera, esse tipote aqui atrás e vamos lá no material. Peguei um slot novo, Very MTL, Very Light MTL. Vou só aplicar. Não tem muito o que fazer com esse material, tá? Eu não costumo utilizar muito ele, né? Eu prefiro, por exemplo, pegar... Vamos supor que eu tenho um objeto que vá, né, emitir luz assim. Eu acho que fica melhor utilizar a Very Light, né, na opção do Mesh. Onde a gente, né, não sei se vocês acabaram treinando bastante essa parte aí, mas lembrem que tem a opção do Mesh, né, onde a gente cria a luz e coloca ela no objeto que a gente selecionar. Eu acho que fica melhor, né, para fazer a iluminação mesmo. Desse jeito fica meio, sei lá, não fica tão legal. Às vezes num spot, por exemplo, né, tem um spot embutido. Se vocês quiserem dar aquele brilhozinho, só o brilho, tá? Não o flare, o efeito mesmo lá do flare. Vocês podem colocar esse material, né, só para dar a impressão de que ele está aceso. Mas tudo bem. O que a gente tem nele? A gente tem cor. Então a gente pode trabalhar, por exemplo, cor. E essa cor ela vai influenciando, né, aqui por perto. Ainda não chegou para cá porque está fraco, mas vai influenciando. Do lado esse 1,0 é o multiplier. Então conforme a gente aumenta, né, observa aqui que a gente vai aumentando a intensidade desse light. E aí a gente começa meio que perder a cor. Apesar daqui embaixo ainda tá o amarelo, né? Mas no objeto, eu vou até subir um pouquinho esse tipote aqui para a gente poder ver melhor. Para jogar a luz melhor. Isso. Então aqui a gente trabalha a intensidade dele, né? Quanto maior for o valor, mais ele vai jogar luz, mais ele vai influenciar. Observa que começa a surgir algumas manchas, né? Porque ele não é o tipo de iluminação, não vou dizer correta, né? Mas é uma iluminação de luz mesmo, né? Ele é um material simulando uma luz. Vou deixar um pouquinho mais fraco para não forçar demais. Ok. A gente tem a opção de utilizar um mapa no objeto, né? Então, por exemplo, se eu clico no None e vou lá no Bitmap. Ou, peraí, vou pegar um daqui mesmo, ó. O Checker, vai. Sempre dá pra gente enxergar bem isso daí. Observa então que agora ele joga a luz não de acordo mais com a minha cor, né? Mas de acordo com a textura que eu coloquei. Então vocês podem utilizar uma textura no objeto
para ele emitir a luz a partir dessa textura. Então a gente tem áreas ali brancas e pretas, né? E ele vai emitir essa iluminação de acordo com isso. É uma opção também. Tem a questão de opacidade do material, a gente não vai trabalhar, né, opacidade nele, mas a gente poderia ter aqui, por exemplo, o smoke, vamos supor. E aí a gente trabalha opacidades nesse material. Deixa eu ver se com a cor. Com a cor ele acaba ficando muito forte, a gente mal vê, né? Vou deixar no 1. Deixa eu ver se faz diferença. Mas a maneira com que ele vai distribuir essa luz vai, né, ter essa influência do smoke aqui. Deixa eu aumentar agora, vamos ver. Visualmente assim a gente mal consegue ver diferenças, né? Então, mas geralmente vocês não vão utilizar nenhum mapa de opacidade nisso daqui. Vai deixar ele mesmo direto. Emitir a luz no backside. Se vocês tiverem uma box, né? Um plane e tal, joga a luz para um lado, joga a luz para o outro. Aqui não sei se vai dar diferença. Que ele já tem, né, todos os lados já, então. Mas basicamente eu deixo isso desligado, né? Porque deixo ele como uma fonte de luz para um lado só, assim como a Very Light. Para fazer a compensação da exposição da câmera, então ele vai buscar essa iluminação, ele vai dar uma... Vou fazer uma região aqui. Ele vai procurar fazer uma compensação, né, com relação à câmera, né, a parte da exposição que a gente já tem. Então observa que com ele desligado, ó, fica mais fraco a nossa luz, né? Fica dessa maneira. Se a gente usar essa compensação, ele já vai fazer a compensação e com isso acaba ficando mais claro, nesse caso aqui. Multiplicar a cor pela opacidade não precisa se preocupar, deixa isso daí como tá, padrão, né, desligado. Displace, a gente pode colocar um mapa de displace nisso daqui. Não vejo necessidade, sinceramente, mas só para vocês verem o que seria, por exemplo, colocar um smoke. Vocês vão ver que ele vai dar um displace no objeto aqui, tá? No tipógrafo. Então também não vejo motivo, né, para isso. Eu não consigo ver uma aplicação para isso daqui, mas em todo caso tem, né? E aqui Direct Illumination, que seria para ele realmente jogar a iluminação na cena, e aí a gente trabalha o subdivs. A gente pode melhorar a qualidade da sombra, né? Observa que agora, ó, com o Direct Illumination ligado, ele criou um noise aqui, ó, que agora ele está realmente jogando luz na cena, e aí ele está trazendo luz e sombra. Vou aumentar um pouquinho para a gente poder visualizar isso melhor. Da outra maneira ele estava simplesmente um objeto luminoso, né? Agora com essa opção da Direct Illumination ligada, ele vai realmente tendo um comportamento de luz, ó. E aí a gente pode trabalhar, né, o nosso subdivs, por exemplo. Vamos fazer uma região, lembrando que tem a opção do denoise também, que a gente elimina todo esse noise muito fácil. Eu ainda vou falar mais sobre o denoise nas aulas mais práticas, mostrando algumas opções a mais dele, não vai ser só aquilo não, né? Mas observa aqui, a gente trabalhando no subdivs, como a gente limpa, né, todo esse noise, fica tudo certinho. Então esse daí seria, né, seria a parte teórica para vocês entenderem bem o funcionamento desse material. Não tem nada, deixa eu fazer uma vez no branco aqui. Ele é bem simples de mexer. Se a gente for ver na prática, né, o que costuma utilizar, vamos supor, é a cor, o multiplier
E é legal deixar o Direct Illumination ligado, né? Aí só prestar um pouquinho de atenção para ver se não tá... Deixa eu baixar a câmera para a gente ver melhor. Para ver se não tá gerando um noise muito forte, né? Mas tirando isso, não tem... Vamos ver dessa maneira como é que fica a luz. Não tem muito segredo para mexer com ele, é bem simples para ele funcionar, né? Mas ele faz praticamente assim um efeito similar a Very Light como mexe. Aí questão de ver qual que vocês têm mais afinidade aí para utilizar, né? A Very Light fica mais fácil para a gente editar depois, né? Porque a gente pode pegar aqui pela nossa toolbar e já pegar o Light Lister aqui e trabalhar tudo dela mais fácil, né? Em todo caso, o material também edita um, já edita todo mundo, né? Ok, então esse daí seria o Very Light MTL. Bem tranquilo de mexer, não tem nenhum enrosco. Então, só vá lembrando que eu estou passando a teoria, tá? Override MTL. Esse daqui, antigamente assim, usava até bastante. Hoje em dia eu não consigo, assim, dá para fazer esse controle com câmera. O GI está um pouquinho mais inteligente, vamos dizer, né? Porque o que acontece? Aqui no caso, a gente tem essas paredes aqui na cor vermelha e o restante branco. O que vai acontecer? Com o cálculo da iluminação global, esse vermelho vai começar a rebater. E aí o que acontece? Ele vai influenciar bastante todos os objetos brancos, principalmente da cena. Então, por exemplo, do jeito que está aqui, vou dar um render. Vocês vão observar que existe essa influência do vermelho na nossa, no nosso branco aqui. Não tem como não ter essa influência. Então, na minha opinião, é até mais correto, né, essa interferência do vermelho mesmo, e não deixar extremamente branco o que é o branco aí. Não funciona dessa maneira na vida real, né? A gente sabe que o material, aqui o objeto está branco, mas ele tem que sofrer uma certa influência das cores do nosso ambiente, né? Ainda mais um vermelho tão forte desse. Mas existe um material onde a gente pode amenizar, vamos dizer, isso daí. Antigamente a influência era muito maior. E até hoje tem muitos renderizadores aí que não são assim bons, vamos dizer, que a gente observa geralmente nas cenas uma influência muito forte das cores num objeto e no outro. Claro que isso daí também vai muito de quem está trabalhando, né? De fazer uma setagem de acordo que não haja tanta influência, né? Principalmente o trabalho de câmera, da cor, esse tipo de coisa, né? Para tentar chegar o branco no branco, né? Que é o importante. Mas tudo bem. Como que a gente vai trabalhar isso? O branco vai continuar branco, tá? Que é esse material que eu fiz aqui. Só um Very MTL normal. O material que a gente vai trabalhar é o vermelho, por exemplo, da parede. Então vocês podem, por exemplo, criar o material normal, Very MTL, faz o material da parede e tal, ajusta, belezinha, é isso daqui. Ok. Aí o que a gente vai fazer? No material aqui, a gente vem no Very MTL, né, para trocar o material. E aí a gente vai utilizar o Very Override MTL. A gente pode, né, clicou duas vezes. No caso, a gente já fez o material da parede, então eu vou manter o meu material, esse material 4, como um submaterial. Se eu fizer o discard, né, se eu descartar o meu material antigo, depois eu vou ter que entrar e fazer de novo esse daqui. Então, deixa ele aqui. Que aí o que vai acontecer? O material base é o meu material vermelho. Então, não vai influenciar na minha cena. Né? Ele vai continuar vermelho do mesmo jeito. Aí vem a outra parte.
é a influência dele no GI, no reflexo, na refração e nas sombras. Geralmente a gente utiliza só no GI, porque se eu tiver algum material, por exemplo, um piso aqui com reflexo, ele vai ter que refletir esse vermelho, ele não pode refletir branco, né? Senão vai ficar muito estranho, né? Então a gente vai trabalhar o GI. Então a gente vai vir aqui no GI, vai pegar, criar um novo Vary MTL. E aí eu vou trabalhar, observa que aqui ó, não mudou nada, continua do mesmo jeito. E aí eu vou colocar aqui a cor que eu quero que tenha influência o meu GI. Vamos supor que eu coloque branco. Vamos fazer 3 testes aqui, ó. Branco. Então vou dar o render agora, vocês vão observar que aqui embaixo ó, não vai ter influência mais nenhuma do meu vermelho. Só que a gente observando, olhando a nossa cena, a gente vê que está muito artificial dessa maneira, né? Não está certo isso. Por exemplo, se eu pôr preto, ele vai escurecer bastante. Também não tá um pouco melhor até, né, do que tudo brancão, mas ainda tá meio artificial. Então o grande lance é trabalhar a escala de branco cinza, né? Vamos pôr no meio para ver. Pra gente ir chegando numa configuração que fique legal. Ó, no meio aqui da barra já ficou um pouquinho mais agradável. Vou escurecer mais um pouquinho aqui. Então aí é questão de ir fazendo testes, né, para a gente poder chegar a uma maneira onde esse vermelho não tenha uma influência, né, super forte na cena e a gente continue, né, tendo naturalidade na nossa cena, né, e não aquela coisa brancona igual quando eu coloquei no branco. O mesmo passo que se eu botar uma cor, por exemplo, um verde. O que vai acontecer? Minha parede é vermelha, mas eu estou sofrendo uma influência de GI verde, né? Então ficou tudo meio verde aqui. Posso colocar o vermelho, por exemplo, né? Mais ou menos igual o que eu usei ali, e só diminuir, deixar ele mais suave. Seria uma outra opção. Aí eu continuo tendo uma influência de leve do vermelho, porém eu tenho o meu controle, né, de quanto que eu quero que influencie. Então também é uma dica legal. Ao invés de utilizar branco, você só vai utilizar o cinza tal se tiver muito forte mesmo a influência, né, e tiver muito esquisito. Se não, eu acho que assim, minha recomendação para vocês. Volto aqui, vou lá no meu material base. Copio essa cor, né? Clico com o botão direito aqui e dou um copy. Venho aqui, vou no meu GI, dou um paste, né? Direito, paste. Ok. Se eu der o render, vai voltar aquela influência normal, como se eu não estivesse utilizando o Vary MTL. Aí eu vou olhar e falo, tá, eu quero diminuir um pouquinho essa influência. Aí eu trabalho aqui, ó. Eu vou continuar tendo um pouco da influência, né, do vermelho. Só que eu tenho o controle da suavidade que ela vai ter. Até eu achar algo assim, que eu ainda tenho um pouquinho do vermelho, mas que o meu branco não seja tão afetado. Então, dificilmente vocês vão utilizar esse material hoje em dia, né? Antigamente, seria bem importante, né? E na época que era importante, as pessoas não conheciam, não sabiam trabalhar com esse material, então existia muito essa influência de cores, né, na cena que acabava ficando muito estranho, né? Mas se porventura acontecer um caso assim, geralmente vai dar esse problema no branco, né? Então lembrem do Vary Override MTL, que vai com certeza ajudar vocês a resolver esse problema. Ok? Vamos para o nosso último material dessa aula, que é o Wrapper MTL. Esse Wrapper MTL é um material para quem quiser fazer, por exemplo, o Perspective Match, que a gente tem aqui no Max 2014 para frente, que é fazer uma
inserção numa foto real, né? A gente tem uma foto real e vai fazer a nossa fotomontagem aqui. Então vai colocar um carro, vai colocar a casa. E a gente precisa do que quando faz isso? A gente precisa das sombras, né? Não adianta eu colocar um carro, por exemplo, lá na rua e ele tá todo mundo, né? Tá a foto toda com sombras para a esquerda, por exemplo, e o meu carro não tem sombra nenhuma, né? Tá chapado na cena. A sombra que eu digo é do carro no asfalto, por exemplo. Inclusive, para quem quiser, né? Se você não conhece essa parte do Perspective Match, né, de como fazer essa fotomontagem, entra lá no meu canal do YouTube que tem um tutorial de como criar, né, essa fotomontagem com os Perspectives Match. E aí, para isso, a gente precisa de um material para fazer, por exemplo, a minha base do piso aqui, né? Porque assim, ó, eu tô aqui com os 3 teapots, já vou explicar o fundo aqui, essas coisas, mas do render. O que vai acontecer? Ó? Eu tenho a minha luz do sol, só que essa sombra não está chegando no meu piso. Então não vai ficar realista, vamos dizer, né? Porque eu não tenho a sombra chegando no piso. Antes de vocês posicionarem o sol, também é muito importante que vocês vejam a direção da sombra na foto, tá? Para colocar a sun de vocês, ou o HDRI que seja, no posicionamento correto da sombra, igual a cena de vocês. Mas beleza. Eu acredito que todos vocês saibam colocar, né, essa imagem na viewport e aqui no render. Acho que não tem nenhum problema com isso. Mas em todo caso, no render a gente coloca aqui, né, Rendering Environment, ou digita 8, vai aparecer no render. Não tem nada a ver com a imagem que está aqui. Para a gente colocar aqui, a gente digita Alt mais B, vai abrir essa caixa. Dentro dessa caixa a gente coloca Use Environment Background. Né? Então ele vai pegar o mapa que está aqui no background e vai colocar aqui. Porque se eu fizer outro, né, tipo se eu colocar sólido, se eu colocar gradiente, se eu colocar Use Files, eu vou escolher um outro arquivo. Então eu vou ter um arquivo no render e um arquivo na viewport. Não é o caso nosso, né? A gente vai trabalhar e Use Environment Background, que ele vai pegar já o arquivo aqui. Uma coisa interessante é fazer o seguinte: é copiar esse material do environment para um slot, tipo esse. Vocês vão observar que na hora que copiar não vai estar assim. E na hora que colocar aqui também não vai estar assim. Ele vai estar assim. Né? Ele vai estar como Spherical Environment. E aí vai estar dessa maneira, ou tipo essa foto, né? Ou vai estar de outra maneira que não tem nada a ver com a foto mesmo de vocês. Então, muito importante, isso daqui acontece na versão 2014 para frente. Versões para baixo, ele já entra certinho. A gente tem que mudar o tipo de mapeamento do Spherical Environment para Screen. E aí ele vai entrar certinho a foto de vocês. Ok, então essa é a primeira parte, a preparação da cena. Faz lá o que você tiver que desenhar, coloca a foto lá de fundo, a foto no Environment, e aí a gente vai ter que fazer o quê? Para eu gerar sombra e até mesmo reflexo nesse asfalto dos meus teapots, eu vou criar um plane. E esse plane vai ficar aqui embaixo. Toma cuidado para não fazer pequenininho, porque o que vai acontecer? A influência desse material vai ser nesse plane. Como eu tenho minha luz vindo da direita para a esquerda, minha sombra vai esparramar, né? Mais. Então eu vou fazer esse plane de um tamanho que me tampe tudo, para não ter risco, né, de não vir a sombra, tal, alguma coisa assim. Fazendo isso, a gente vai ter isso. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que sumir com esse plane daqui, para que eu possa visualizar o meu asfalto lá embaixo e esse asfalto vir aqui. Aí você pode pensar, por exemplo, em pegar um VaryMTL e fazer isso daqui. Vir aqui no Refract, né, e tirar. Deixa eu aplicar ele primeiro, né, senão não vai. Deixar ele transparente.
né? Realmente ele saiu, só que eu não tenho sombra, não tenho nada. Então isso daqui não. O que a gente vai fazer então? Aí vem esse material, o Wrapper MTL, que eu clico lá e venho aqui, Vary MTL Wrapper. Vou manter esse material, né? Aí eu tenho aqui o meu material base. Eu não vou deixar ele colorido, eu vou deixar ele preto. Certo? E depois eu posso colocar reflexo, a gente já vai ver isso daí. Fazendo isso, eu vou dar o render. O que vai acontecer? Nada. Por que não vai acontecer nada? Porque eu ainda não liguei as coisas dele. Então aqui, ó, o que ele vai adicionar a essa superfície? Ele vai gerar GI, vai receber GI, Caustics, se for o caso, receber Caustics. E aí vem a parte que interessa pra gente, que é o Mate Properties. Então, Mate Surface. Então a gente liga o Mate Surface. O que vai acontecer agora? Vou dar meu render. Opa, já sumiu, né? E já tá um pouquinho diferente aqui. Não tá igual estava antes, sem ele. Mas eu não tenho nada ainda, né? Então, a gente tem aqui embaixo, ó, Shadows. Pra gente ligar a sombra disso. Que é a única coisa que a gente vai mexer. Ligo aqui. E pronto. A gente tem a sombra agora colocada no asfalto. A gente consegue ver o asfalto. Tá certinho, tá a sombra colocada no asfalto. Afetar o alfa, aqui não é o caso de afetar alfa, porque a gente está olhando de cima, né? Não tem nada de alfa. Então, e geralmente não vai ter necessidade disso. A cor, então tipo, eu vou clarear ele aqui. Vai ter alguma diferença? Vai, a nossa sombra. Então essa cor, não mexam, tá? Essa cor sempre vai ser preta. Porque senão a gente vai mudar essa cor de sombra e aí a gente vai perder a naturalidade dela. Ok. Reflexo, a quantidade, refração, né? Se fosse o caso de ter essa imagem para utilizar como alguma coisa de fundo transparente, né? O GI, amount, que seja, né? Essa parte. Reflexo. Então, se eu quiser trabalhar o reflexo também, eu vou voltar aqui no meu Base Material e vou pôr um reflexo nisso agora. Se eu não ligar aqui o Mate for Reflection, Refraction, o que vai acontecer? Ele começa a aparecer o reflexo, certo? Só que só na sombra. Então eu venho aqui e ligo também para ele fazer esse Mate no reflexo. Então observa que agora a gente tem esse reflexo aqui. E aí eu posso trabalhar lá no meu material, né, no material de base. Glossiness, tal, aumentar o reflexo, por exemplo. Eu vou colocar aqui 2. Fazer o reflexo aparecer um pouco mais, para a gente trabalhar ele. Tá. E aí vou colocar aqui, por exemplo, 0,9. Ok. E aí a gente tem o glossiness no reflexo. Aí a gente tem o tanto de reflexo aqui no amount. E boa. Então esse é um material super simples, né? Na prática mesmo, o que vocês vão fazer? É ligar o Mate Surface, Mate for Reflections, liga o Shadows, acabou. O resto trabalha só aqui no tipo de material mesmo que vocês forem ter. Então é bem tranquilo, não tem erro. Deixa preto, né? Essa parte aqui, para não ter influência mesmo nenhuma. E acabou. Basicamente é isso daí. Maravilha. Então a gente viu mais esses 4 materiais, né? Já tá com, não lembro mais de cabeça quantos, mas já tem uma boa quantidade de materiais aí para a gente trabalhar. Continuem estudando, continuem trabalhando em cima desses materiais, vai vendo certinho, fazendo testes,
né? Agora que vocês sabem como utilizar o material e aonde vocês podem utilizar, começa a fazer alguns testes e vamos trabalhando em cima disso para que a gente possa cada vez mais melhorando os materiais até a gente chegar na parte, né, um pouquinho mais prática para a gente ver um pouco melhor aí como que é o funcionamento dos materiais, né? Eu acho que de materiais do V-Ray são esses, o restante a gente não vai utilizar, não tem uso, né, para o nosso tipo de trabalho, pelo menos. E aí a gente vai ver alguns mapas agora, né? Vamos começar a ver os mapas do V-Ray, ainda na parte teórica, né? Vendo, fazendo testes e mostrando como que é o funcionamento desses mapas para que a gente possa depois trabalhar materiais completos da melhor maneira possível. Tá joia? Então, bons estudos, até a próxima aula. Tchau!